É uma passagem muito conhecida. Eu acredito que alguém já pode ter ouvido essa pregação. Para nós ganhar tempo, eu já vou estar lendo, meus irmãos. Acredito que já vai estar no telão. Versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, ao caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta, coma, olha, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido e sobre as brasas uma botija de água. Então comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo voltou uma segunda vez e tocou e disse: levanta-te, coma, porque o seu caminho será muito longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites, até Herebes, o monte de Deus. Versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que faz aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Buscam a minha vida para me tirarem. Versículo 11. E disse-lhe, e Deus disse-lhe: sai para fora nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa, delicada. E sucedeu que ouviu Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Pôs-se na entrada da caverna, então veio a ele uma voz, o que dizia: que faz aqui, Elias? Até aqui, meus irmãos. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, que nesse momento, papai, que o Espírito Santo do Senhor venha falar com a igreja, venha falar com os seus filhos, através de mim, papai. Eu creio que o Senhor pode estar falando de um tom suave, um sussurro tranquilo, meu Deus. Que a porção da sua palavra nessa noite, meu Deus, venha ser derramada sobre a igreja. Desperta, papai, para que tudo que o Senhor tem na nossa vida venha ser concretizado. Assim eu agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós podemos ver que Elias, no versículo 4, foi ao deserto, a um caminho, e debaixo daquela árvore, o anjo do Senhor desceu e falou para ele: coma e beba, porque você tem um caminho para seguir, você tem uma direção para ir. E quem já meditou nessa palavra sabe que tinha uma rainha, Jezabel, aonde que levantava profeta
que falava do nosso Deus Todo-Poderoso, ela falava para matar. E ele tinha essa missão de percorrer esse caminho. O anjo foi lá, despertou ele, concedeu água, concedeu pão, ele despertou, ele deitou de novo, mas o anjo voltou e tocou nele, falou: desperta, porque você tem um caminho para percorrer. E o versículo que eu quero trabalhar bastante, meus irmãos, é do 9 em diante. O tema que eu vou dar para essa pregação vai ser só esse, meus irmãos. Só vive o propósito quem suporta o processo. Porque muitas das vezes o nosso Deus tem um propósito para a nossa vida e está tudo correndo bem, mas nós não conseguimos suportar o processo. Por isso que eu pensei bem e dei esse tema para essa pregação. Elias havia enfrentado os profetas de Jezabel, cansado, desanimado. Ele se escondeu numa caverna. Mesmo assim, Deus foi ao seu encontro. Elias, ele era um profeta da intimidade, um profeta do povo de Deus. Elias, por ter intimidade com Deus, Deus foi atrás dele, porque Deus falou para ele ir para um caminho, mas ele correu para uma caverna. Não era o propósito de Deus. Deus falou para ele seguir para os montes, e ele correu para a caverna. Muitas das vezes, nós está no caminho, nós está no propósito, e nós queremos parar. Nós queremos se esconder dentro de uma caverna. No versículo 9, Deus pergunta antes de agir: o que faz aqui, Elias? O que faz aqui, Elias? O lugar de Elias não era numa caverna. O lugar de Elias era naquele caminho que Deus tinha concedido ali naquele versículo 4 até o 5. Que era para ele percorrer até os montes de Deus no deserto. Mas nisso, pelas ameaças, pelas aflições, ele correu e se escondeu naquela caverna. E Deus pergunta: o que faz aqui, Elias? Deus conhece a nossa situação, mas deseja ouvir o nosso coração. Você tem falado para Deus as suas aflições, ou você tem corrido para uma caverna, ou você teria desistido do seu propósito? Porque quando nós corremos para a caverna, nós não estamos confiando no nosso Deus. Um convite para reflexão. A sinceridade diante do Senhor, ela pode resolver problema que eu não posso. Ela pode resolver problema que às vezes nós não podemos, que é só através da sinceridade, da intimidade com o nosso Deus. Fecha seu quarto, abre a sua boca, põe diante dele a sua sinceridade, o seu aflito, o que você está passando. É difícil, mas a sinceridade é tudo.
Em cima disso, meus irmãos, no versículo 10, Elias fala da sua dor, da solidão, da frustração. Porque no versículo 10, ele disse: Senhor, ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubarem os teus altares, matarem os teus profetas, as espadas. Eu só fiquei buscar a minha vida para me tirarem. Elias fala da sua dor, da sua solidão, das suas aflições. Você tem falado da sua dor para Deus? Ou você tem falado para o seu amigo? Você tem procurado a Deus nas suas aflições, nas suas frustrações? Porque eu tenho a capacidade humana de desfrutar a frustração de vocês, meus irmãos, mas Deus não. Deus, ele vai estar lá para te ouvir, para te ajudar. A frustração, você pode se frustrar dentro da igreja com algo que aconteceu. E Elias, ele estava por ter derrubado, ter falado que a rainha Jezabel queria arrancar a vida dele, e ele estava desabafando com Deus as frustrações que ele estava sentindo naquele momento. E muitas das vezes nós passamos isso no nosso particular, ou na nossa casa, no nosso relacionamento, frustrações. Mas nós temos confiado de falar para o nosso Deus? Ou nós temos confiado falar para o nosso amigo? Não é errado você comunicar com o nosso pastor, mas você tem a ferramenta, você tem a autoridade de entregar na mão do nosso Deus. Porque a frustração que estiver passando, dificuldade, entrega na mão do nosso Senhor. Deus não interrompe e nem rejeita ele, mas escuta. Aquele que põe na mão do Senhor, o Senhor não vai rejeitar. Aquele que quer mudar de vida, aquele que tem vontade de fazer diferente, tirar o amargo, o arrependimento, eu creio que o Senhor ajuda. No 11, meus irmãos, no 11 e no 12 é tremendo. Deus nem sempre está no extraordinário. Houve um vento forte, um terremoto e um fogo, mas Deus não estava neles. Mas só que foi Deus que fez aquele vento forte passar pela caverna. Mas foi Deus que fez aquele terremoto passar pela caverna. Mas foi Deus que fez aquele fogo passar pela caverna. E vocês vão entender agora, nesse exato momento, meus irmãos. Elias estava com medo, porque estava balançando tudo, naquele momento que passava o vento, naquelas cavernas. De um lado para o outro, assustado. Eu imagino nesse momento Elias naquela situação, dentro daquela caverna, aquele vento balançando tudo. Ele poderia sair lá fora: eis aqui, Senhor, eu estou, acalma-se essa tempestade, acalma esse vento. Mas não, ele preferiu ficar lá dentro.
Elias olhando para aquilo, pensando: o que será de mim agora? Era Deus tratando com Elias. O lugar que eu te quero não é dentro de uma caverna. O lugar que eu te quero é no propósito. O lugar que eu te quero é no objetivo que eu te pus. Eu não ponhei você para ir para a caverna, porque Deus não ia deixar aqueles falsos profetas matar Elias. Mas ele, na nossa humanidade, ficou com medo e correu para a caverna. Tem pessoas que preferem passar pelo vento do que voltar para o caminho do Senhor. Tem pessoas que estão passando por dificuldade, por ter largado o caminho do Senhor, prefere passar, mas não quer voltar para a presença. A presença de Deus, ela é boa. Não vai ser só dias de bênção, vai ter dias de luta. Mas é melhor com o Senhor do que na tempestade, nesse mundo aonde nós vivemos, aonde as pessoas te olham com mal intenções. E Deus ordenou: saia dessa caverna. Lugar de servo do Senhor não é dentro de caverna. Lugar de servo do Senhor é na igreja, é fazendo a obra, é pregando, é evangelizando. Tu está esperando perder mais o que para sair de dentro dessa caverna? Já está passando por dificuldade, está esperando mais o que? Você que já conhece os mandamentos, já aceitou Jesus como o único, suficiente Salvador, se afastou, correu para a caverna, por quê? O seu lugar é aqui, é servindo a Ele, o nosso Mestre. E muitas das vezes tem pessoas que desistem, preferem passar pelo vento. Nós podemos ver tantas pessoas, eu não estou falando da nossa igreja, mas em si, de todas as igrejas, tem até um cargo, pensa em parar, pensa em recuar, querendo correr para a caverna. Olha o jeito que está esse mundo. O nosso lugar é aqui, ó, é aqui. O dia que nós tiver a oportunidade de estar aqui, por um motivo maior que nós não poder estar aqui, Deus vai entender. Mas toda vez que nós tivermos uma oportunidade, é muito bom nós estar aqui, se fortalecendo no Senhor. Porque a gente precisamos fortalecer no Senhor, porque senão a tentação vem, a carne vem, nós queremos correr para a caverna. Ele estava escorado em nenhum lugar, e ele vai ter que soltar, porque agora vai começar o tremor. O vento veio, e mesmo assim ele não quis sair. Ele teve a oportunidade de sair lá fora, falar: Senhor, estou aqui, acalma-se esse vento. Mas ele não saiu. Logo após veio o terremoto, e ele estava escorado naquela caverna, e Deus começa a balançar
aquela caverna. E muitas das vezes hoje nós estamos se garantindo no nosso serviço, escorado no nosso serviço, mas esquecemos que é Deus que nos dá o serviço. Nós corremos para a caverna garantindo no nosso dinheiro, na nossa renda, correndo para a caverna, mas esquecendo que o terremoto de Deus chacoalha. Se for preciso, você vai ter que soltar. Se for preciso, você vai ter que soltar a sua renda, porque o seu lugar é dentro da igreja. Você está se garantindo em você mesmo. Então se preocupa, porque o terremoto vai tocar aí e você vai ficar sem nada para se escorar. Todas as vezes da minha vida eu falo: Senhor meu Deus, esteja comigo nos meus melhores dias da minha vida, nos meus melhores dias de saúde, nos meus melhores dias de financeiro, porque o dia que eu passar por uma aflição, eu sei que eu vou clamar a Ti, Pai. Eu não quero o Senhor no meu lado só quando eu preciso, eu quero o Senhor do meu lado todos o tempo da minha vida. Não só nos melhores momentos, quando minha família vai bem, a minha finança vai bem, os meus mantimentos de casa vai bem. Não! Se o terremoto de Deus balançar, eu vou me segurar em quem? É no Senhor. Por isso que a comunhão tem que estar em dia. Por isso que a presença de Deus tem que estar em dia. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui 2 dias, daqui 1 hora. Será que nós vamos ter uma oportunidade de estar aqui? Será que nós vamos ficar enfermo? Quantos lugares vazios que poderiam estar cheios? Perde quem não veio. Mas por que isso? Porque Deus está chamando para fora e você não vem. Deus está te chamando para fazer aquilo que Ele tem ordenado fazer. Você decidiu. Você tem feito o que Deus tem ordenado? Meu irmão Jesus, eu tenho motivo de eu não querer congregar mais. Não, você não tem motivo. Saia da caverna. Você não tem motivo. Meu irmão Jesus, eu estou cansado. Não, saia da caverna. Deus tinha motivo para nunca ter escolhido vocês, mas escolheu. E nós não temos motivo para parar pela uma dor, porque passamos por aflições, igual eu falei no começo de tudo. Qualquer coisinha queremos parar? Não. Saia da caverna, porque Deus nos chamou para ficar na caverna. Deus chamou para estar aqui, evangelizando, ajudando na obra dele. Ele confiou em cada um que está aqui, que faz membro dessa família avivalista. Não é só obreiro, não é só diácono, não é só quem está pronto para servir. Você também pode evangelizar. Você também é um missionário da palavra de Deus. Está pensando
mas continua, está doendo, mas continua na caverna. Não. Prossiga. Ninguém acredita em mim, mas Deus acredita. Eu não preciso que o meu irmão ou minha irmã, ou as pessoas do mundo, principalmente quando nós erramos, que ali eles vão falar, ali o crentinho. O importante é Deus. O importante é Deus confiar em você. O importante é sua presença com Deus. O importante é sua comunhão com Deus. Pessoas vão e vêm, os de verdade ficam. Eu não tenho capacidade. Ninguém tinha capacidade aqui quando começou. Ninguém. Mas Deus foi lá devagarzinho, foi capacitando, foi dando entendimento, foi dando direção. Quando eu comecei, eu gaguejava, eu até chorava na presença de Deus. E não é vergonha. Mas hoje Deus está me capacitando mais. Hoje Deus está me aperfeiçoando mais. E eu creio que Deus quer fazer isso com todos, não só comigo. Ele te capacita. Eu não tenho força, mas na tua fraqueza que o poder de Deus aperfeiçoa. É no deserto que você aprende a ser forte. É na prova que você aprende a amar Deus de verdade. Não é só nos dias bons não. Quando está tudo bom, às vezes nós até deixamos de orar. Mas é no deserto que o Senhor te aperfeiçoa. É no deserto, é na prova que Ele te deixa forte. É nas provas. Porque tudo, quando vai bem e saudável, é gostoso demais. Mas é na prova que nós aprendemos a ser fiel. O que pode, o que perder dele, a fraqueza, ele aperfeiçoa. Saia da caverna. De repente o terremoto se quietou-se, iniciou o fogo, e o fogo tem poder de mudar o aspecto das coisas que transformam uma vida em cinza. Algumas coisas das suas vidas que estavam inteiras se tornaram inconhecível. Mas por que tem transformado em irreconhecível? Porque veio o vento, veio o terremoto e agora veio o fogo. Deus não estava em nenhum deles, mas Deus estava perante, vendo aquilo ali, porque o lugar de Elias não era naquela caverna, era no caminho que ele tinha ordenado. Muitas das vezes esperamos grandes sinais, enquanto Deus fala de forma mansa. No seu relacionamento, quando você começou com a sua esposa, ou quando você começou com o seu esposo, tudo era bom, tudo era maravilhoso, a sua comunhão. Mas daqui a pouco você não vigiou, o fogo queimou.
está irreconhecível aquilo que era começo. Quando você começa aquele amor de primeira vista, adorar o Senhor, buscar a Deus, se você não vigiar, o fogo vem e queima. Se você não perseverar, o fogo vem e queima. Daqui a pouco você já não vai estar mais com aquela vontade de vir para a igreja. Daqui a pouco você não vai estar querendo nem ficar com o esposo. Relacionamento acabando cedo. Pessoas se batizam, daqui a pouco estão no mundo. Uma frase que eu guardo do presbítero: o importante não é como começa, mas sim como termina. Terminar na presença de Deus. Mas eu também vejo que o final, ele é importante. Mas para chegar no final, tudo tem começo, meio e fim. O começo você já fez, mas o meio, ele é muito importante. Porque é no meio que vem as dificuldades, que vem um terremoto, que vem o vento, que vem o fogo, para nos tentar tirar da presença do Senhor. Nós não podemos sair. Nós precisamos perseverar. Depois veio um sussurro suave, e Deus falou com Elias. Muitas das vezes esperamos grandes sinais, enquanto Deus fala de forma mansa. No versículo 13, a resposta correta é referência e obediência. Quem ouve Deus, deixa o esconderijo e volta para o propósito. Quem parou, está escutando a voz de Deus, ele está voltando para o propósito. Se eu te falar nessa noite, quem se mata não quer se matar. Ele quer matar a dor que ele está sentindo. Muitas das vezes, as pessoas se matam pelas aflições, porque não confia no Senhor, pela sua dificuldade, quer arrancar aquela dor que está passando naquele momento. Mas não, Deus está falando contigo hoje suave, num sussurro tranquilo: filho, saia dessa caverna, o seu lugar é na minha presença, é na minha casa. Mesmo quando estamos cansados, com medo ou desanimados, Deus continua falando. Deus continua falando. A pergunta é: estamos atentos no sussurro suave de Deus? Quando Deus está falando para você tranquilamente, estamos atentos? Ou está passando despercebido? Saia da caverna do medo. Aprenda a ouvir a voz de Deus em silêncio. Não precisa de grandes manifestações. Deus não fala só no dia do congresso. Deus não fala no dia de festividade. Deus também fala nos cultos que tem poucas pessoas. Deus fala na onde a presença dele, os adoradores estão buscando a face dele. Aonde há 1, 2, eu farei presente. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Lógico que Deus quer salvar todos, mas é em cima do propósito dele. Ele não quer de qualquer jeito. Deus quer do jeito certo. Confia que Deus ainda tem um propósito para a sua vida.
Eu creio que Deus tem um propósito para cada um desse mundo. Porque o pastor já deu o ensino, você nasceu de propósito para um propósito. Então cada um tem um propósito nesse mundo. Basta nós confiar no Senhor. A sua dor não paralisa o seu propósito, porque bem maior do que a sua dor é o propósito que Deus tem contigo. Porque muitas das vezes nós pensamos que nossas dores, nossas aflições, nosso relacionamento, nossa família é maior que o propósito de Deus. Mas não. Bem maior do que suas dores, bem maior que sua vida financeira, bem maior do que o seu serviço, bem maior do que a tua família, é o propósito de Deus na sua vida. Saia da caverna enquanto há tempo, porque vão procurar e não vão achar. Assim eu fico com essa palavra, que o Senhor fala tranquilo. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra do Senhor falou nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade, uma salva de palmas para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo.